A Bíblia fala que nós somos maus. Nós que somos maus. Se o filho pedir um pão, a gente vai dar uma cobra? Quanto mais Deus, que é o Pai Todo-Poderoso. A gente vai pedir algo, se a gente quer um milagre, a gente quer uma bênção, se a gente não recebeu, a bênção e o milagre já estão prontos. Já existe no mundo espiritual. Nós só não estamos. Quem não está pronto sou eu e você para receber. Porque promessa e milagre entregue antes da hora é prejuízo. Deus prefere que a gente não receba do que nos perder. Porque nós somos valiosos para Deus. Porque quantas vezes a gente pede emprego. Ai, Jesus, eu queria tanto emprego, queria emprego. Aí Jesus não lhe dá um emprego, por quê? Porque você vai esquecer dele. Você vai esquecer da casa dele. Você vai esquecer. Antes você dizimava, antes você ofertava. Mas agora não dá mais, eu vou pagar minhas contas. As contas estavam atrasadas. Então era uma moeda de troca. E Deus não trabalha com troca. Deus, ele também não trabalha. Ele não é aquele que também trabalha. À medida que você me busca, eu vou lhe dar. Não. Ele vai quando você precisar, quando ele vê que você está totalmente quebrantado e pronto para receber. Deus não vai poder não vai dar uma moto a uma criança, se o sonho dele for uma moto, se ele não está apto para pilotar uma moto. Então Deus prefere não dar a moto a ele do que perdê-lo. Bem assim é conosco. Nesta noite, se você não recebeu, isso serve para mim, meus irmãos, serve para mim. Eu não recebi meus milagres, porque a gente tem que pedir muito. Como Jabes, na oração de Jabes, ele disse: Deus, me abençoe muitíssimo. Porque ele sabia o Deus que ele estava pedindo, porque Deus não é Deus de tiquinho não, de goteirinha não. Quando Deus dá, é de transbordar, rios de água viva brotarão, é de baixo para cima, de dentro para fora. Então, o que Deus tem para nos dar é coisa grande. Então, ele prefere caprichar do que nos perder. Aleluia. Então, que a gente não venha ser igual aos pagãos, que com repetições, né? Que fica só repetindo, e Deus conhece, mas Deus precisa. Porque é mais fácil eu dizer: irmã, mas isso é tão lindo quando alguém nos vê, porque Deus nos dá uma nova identidade. Aqui, hoje, Deus tem identidade nova para pessoas. Quem te viu com outros olhos, vão passar a te ver filha de Deus. Filha de Deus, alguém aqui vai sair com identidade nova, com vestes novas, vai sentar na mesa, porque Deus é aquele que faz nova todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é o teu nome, Deus grande e poderoso. Mas Deus é quem não vai nos ver diferente, não é pela roupa que eu visto, porque eu posso vestir uma saia cobrindo o meu tornozelo, uma blusa cobrindo o meu punho, um véu, mas se meu coração ele não tiver quebrantado, contrito, entregue, dependente, sedento de Deus, ele conhece. Eu posso enganar o mundo, mas a Deus ninguém engana. Por que é mais fácil eu pedir oração à irmã? Irmã, ore por mim, eu estou passando por isso. Porque eu posso mentir, eu posso maquiar a minha luta para ela. Ela não sabe. Mas quando lá no Salmo 139, eu amo esse salmo. Salmo 139. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Glória, glória a Deus. Tu me conheces, tu conheces meu assentar e o meu levantar, de longe entendes meu pensamento, cercas o meu andar e o meu deitar, conhece todos os meus caminhos. Antes mesmo que a palavra chegue à minha língua, tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. Meus irmãos, glória a Deus. Olha o poder dessa palavra. Ele nos cerca. Nós estamos aqui cercados de anjos.
Cercado, por onde a gente foi, ele vai, aqui está dizendo, olha, tu me cercas em volta e puseste sobre mim a tua mão. A gente está andando com a nuvem do Bereirão no deserto, de noite a nuvem de fogo para proteger, do dia a nuvem para proteger do sol. E assim somos nós estamos andando assim, debaixo da mão de Deus, da potente mão de Deus. E a mão de Deus não é do tamanho da minha não, viu? Ela é grande, nós estamos aqui rodeados e a mão de Deus está sobre nós. Aleluia! Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde eu irei? Para onde me irei do teu espírito, onde eu me fugirei da tua presença. Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer minha cama no mais profundo abismo, lá tu estás também. Então, meus irmãos, eu não vou prolongar, vocês depois leem em casa, porque nada fica oculto. Tudo que a gente fizer, se eu estiver mentindo para o evangelista, se eu estiver mentindo para a irmã, se eu estiver mentindo para João, para os demais irmãos, Deus sabe. Deus vê. Aqui ele diz, olha, se eu for no mais alto lá na montanha, tu lá estás. Se a gente for lá no mais profundo do mar, lá tu estás também. Então, ele nos vê. Então, ele nos vê, ele nos cerca, ele está com a potente mão sobre nós. Então, isso é cuidado. E nós somos pecadores. Olha, ele nos ama todos. É um amor que constrange. Então, falando de oração, eu vou prolongar. Independente do cenário que você está vivendo, louve, adore e ore. Porque, vou dar alguns exemplos aqui na Bíblia, rapidinho. Vou terminar. Quem não ora é independente de Deus. Quem aqui é independente? Independente de Deus. Se eu não oro é porque eu não sou dependente de Deus. E isso fere o coração dele. Porque é que eu tenho tempo para conversar com todo mundo e eu não vou conversar com Deus? Então a falta de oração é a oração ao Deus errado. E a gente não quer servir, a gente não serve a um Deus errado. Então é impossível viver sem oração. Oração e palavra é alimento para o corpo e para a alma e para o espírito. Porque ele disse que orai sem cessar. Orar sem cessar é inconstante. Não é que eu vou andar na rua, Deus todo poderoso, não. A gente é em pensamento, é em espírito. Deus me cure, Deus me livre. Onde a planta do meu pé pisar, eu seja a bênção. Onde eu for, vejam Cristo através de mim. Oração é isso. Mas tem outra coisa. Se a oração, como eu falei, a oração mais poderosa é aquela que você faz. É aquela que você rasga. Oração, ela quebrando o coração, ela rasga. Deus rasga o céu. Imagine que neste momento Deus está no sublime trono. Ele está inclinado com seus ouvidos e olhos, olhando para a gente aqui na aldeia Cariri Chocó e dizendo: aquele é meu povo escolhido, nação eleita, sacerdócio real, povo escolhido, povo que por onde passa o inferno estremece, porque quando a gente sai de casa com a Bíblia aqui na mão, a gente tem respeito. Sabe por quê? Ali vai um homem e uma mulher de Deus. A nossa espada é essa aqui. Quando a gente passa na rua, meus irmãos, eu estava num lugar. Eu vou terminar, senão meu marido vai dizer: você fica pulando. Mas não é pulando, não é porque Deus não é a gente, é Cristo, é Jesus. Aleluia. Então eu vou dizer alguns exemplos aqui, falar de pessoas que oraram na Bíblia e foram atendidos. O que nos leva às dificuldades para orar? As mídias sociais. É o celular. A gente é fruto do Espírito Santo, domínio próprio. Isso aqui não tem que dominar a gente, não. A gente tem que dominar ele. Eu que pago a internet, eu que comprei, como é que ele vai me dominar? Está repreendido em nome de Jesus. O desânimo. Tem de bom ânimo. A palavra diz: tem de bom ânimo. O ânimo é quem é Cristo. E vou falar das pessoas que oraram e foram atendidos na Bíblia. A oração de Salomão.
ele pediu sabedoria. Olha que oração linda. Ele podia pedir riquezas, palácios, riquezas. Ele pediu sabedoria. E tudo foi acrescentado e foi o homem mais rico e sábio até hoje. Aí Davi orava e confiava, porque Davi era segundo o coração de Deus. Nós podemos ser Aline segundo o coração de Deus, evangelista segundo o coração de Deus, porque a gente peca, a gente reconhece, pede perdão e não volta a tornar o pecado. Não é que a gente vai deixar de pecar, meus irmãos, mas não vai tornar o mesmo pecado. Mas quanto mais a gente ora, a gente fica parecido. Quando a gente anda com uma pessoa demais, a gente pega até o hábito daquela pessoa falar, né? Fala o que aquela pessoa fala palavrão. As vestes, bem assim é com Jesus. Quando a gente anda lado a lado com Jesus, a gente fica parecido com Jesus. Aí quando a gente chega no lugar que alguém diz, mulher, você está tão diferente. Não é? Aí você diga, não sou eu mais que vivo, mas Cristo que vive em mim. Aleluia. A oração de Ana para ter um filho, não importa, Ana não desanimou. Ela só naquele ano, ela adorou diferente. Ela adorou, ela não reclamou. Ela adorou. Não importa, tinha Penina que abusava daquela mulher, era Penina, era 10 filhos. Imagina que aquela mulher era afrontada. Então, o que Ana nos ensina? Silêncio é resposta. Mulher de Deus não bate boca. Mulher de Deus não vai para Instagram dar piada. Mulher de Deus não coloca o WhatsApp, status do WhatsApp. Use suas redes sociais para evangelizar e pregar a palavra do Senhor. Porque quem nos justifica é Deus. Aleluia. A oração de Ezequias e Isaías, lá em Crônicas, 2 Crônicas, quando ele pede que o rei Senaqueribe estava julgando, mangando do Deus que Isaías e Ezequias, e ele clamou e orou. E Deus mandou apenas um anjo, e matou 185 mil soldados. Aleluia, um anjo só, meus irmãos, matou 185 mil soldados. Então, no Salmo 91, versículo 11, diz que Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito. Se um matou 185 mil, e quantos anjos que Deus manda, o que é que Deus não faz para nós? Aleluia! Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia! E o anjo matou todos os homens de combate, todos os líderes, oficiais de acampamento, e o rei assírio, de forma que este se retirou. Envergonhados vão ficar. Quem é que está lhe afligindo? Quem é que está lhe maltratando? Quem está mandando de você? Hoje Deus manda dizer que ele vai ficar envergonhado, vai voltar envergonhado, e ainda vai ser, olha, e ao entrar no templo do seu Deus, com letra minúscula, algum dos seus filhos o mataram à espada. Aquele que deste ungido no Filho de Deus, Deus trata, Deus cuida. A gente não está dizendo, é a palavra. Não estou dizendo que Deus vai matar ninguém, não. É a palavra. É a palavra. A oração de Jabes, que ele fala que foi a pessoa que orou, ele se rasgou, ele pediu. Paulo e Silas estavam na prisão. Por causa de quê? Fazendo o que a gente está fazendo agora. Então, não tema, vocês estão dentro de nós. Mas não tema de falar o nome de Deus. Porque cadeias são quebradas. Porque por volta da meia-noite, daqui a pouco, hein? Por volta da meia-noite, eles estavam, aqueles homens já tinham trabalhado a noite, o dia todo, no sol escaldante, pregando o evangelho. Um espírito de adivinhação de uma menina disse, é ele que fala do nosso Senhor. Ela acertou, mas ela estava com o espírito de adivinhação, que Deus ia nos dar autoridade e unção para a gente ver o mundo espiritual. E aquele homem Paulo expulsou, porque aquela mulher era fonte de dinheiro para naquele lugar. E o que foi que ele fez? Foi expulso, foi preso, ele expulsou, eles foram presos, apanharam, foram aceitados e foram para uma prisão. Mas não foi para uma prisão qualquer, não, ele foi para um porão de uma prisão. E o que foi que Paulo disse? O que vamos fazer agora? Com as mãos atadas, os pés atados, porque felizes são os pés daquele que anuncia o evangelho. As mãos era para onde
puseram a mão, serem curado, liberto. Então ele estava, o que era que ele tinha? A voz. Ele não tinha instrumento, ele não tinha microfone, ele não tinha ventilador, ele estava num lugar fédido, onde tinha fezes, não tinha ambiente favorável. Imagine o suor que estava nas costas daqueles homens, açoitados, ardendo, e eles foram fazer o quê? Louvar e adorar o nome do Senhor. Aleluia! Porque ele sabia que Deus ia chegar. E quando Deus quer chegar, Ele não chega de manhã. O que Deus quer fazer na nossa vida é hoje. É hoje. Por volta da meia-noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E aquela cadeia foi estremecido. Os alicerces. Irmã Aline, e aí? Nem um tijolo lascou a testa de um, porque senão não ia ser a obra perfeita. Porque todos tinham que ver que Deus, quando faz, Deus é perfeito. E eles louvavam. E será que nossa vizinhança, por volta da meia-noite, eles estavam louvando e adorando? E a fé, então, a sua casa, se veja como Paulo e Silas. Algum vizinho está ouvindo você louvar. Ah, ele é crente e só xinga o marido? Ah, é crente e só xinga o filho? Sua casa é o seu altar. Então todos vão ter que ter testemunho. Então, porque quando as cadeias são abertas e o que Deus faz, não vai alcançar só você não. Vai alcançar os seus e quem estiver perto e por longe. Porque quando a cadeia não foi desmoronada, o alicerce foi alcançado, foi libertado, cadeias foram quebradas, grilhões foram quebrados. Foram todos libertos, não foi só Paulo e Silas, não foi só Paulo e Silas, foram todos os carcereiros, aleluia, louvado seja Deus, porque o que Deus tem para fazer, minhas irmãs, não é só para mim, não é só para mim, para você, porque quando ele disse a Abraão, se tu uma bênção, era que Abraão ia ter muito para abençoar muitos, e Deus abençoou, libertou, e o carcereiro disse, tremeu, pegou a espada, porque ele disse, se acalme, não faça isso. E ele disse o quê? Porque onde tem um homem e uma mulher de Deus, não existe morte. Ele disse, e o que é que eu faço para que eu morra? Ele falou o quê? Crê somente e será salvo tu e a tua casa. E que naquela mesma noite, porque a fé vem pelo ouvir, e ouve a palavra do Senhor. Aleluia. E aqueles carcereiros estavam ouvindo eles, louvando e adorando o Senhor. E a gente às vezes diz, a gente é na sociedade, mas aquele povo passa tanta prova e está dando glória a Deus. E aleluia, porque gente, quando a gente louva, Deus manda provisão, Deus manda livramento, Deus quebra mundo, Deus quebra correntes. Aleluia. Então, por volta da meia-noite, essa palavra quando eu cheguei, Deus me confirmou e eu fiquei feliz. Pedro estava preso e uma igreja orava. A igreja, eu e você, estavam na casa da mãe de Marcos, estavam orando e por volta da meia-noite, um anjo desceu e Pedro estava dormindo sobre uma pedra. Que a gente venha dormir sobre uma pedra. Sabe, o Deus que a gente serve toma conta e está no controle de tudo. Louvado seja Deus. E por volta da meia-noite, quando Pedro achava que era uma visão, e aquele anjo levou Pedro até a esquina, até o portão. Quando Pedro estava em segurança, foi que o anjo desapareceu. Aleluia. Outro exemplo de oração. Daniel orou, mas desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. Mas há uma luta espiritual dos campos celestiais, mas há poder no nome de Jesus. Há poder, não desista. Daniel continuou orando 21 dias, jejuando e orando. Ele não se misturou, mas ele obteve a vitória. E ainda teve um rei que se rendeu ao Deus de Daniel. Glória a Deus. Até o leão jejua. Até o leão Deus faz jejuar. Qual o leão que está rugindo e querendo lhe morder? Ele vai jejuar. Ele vai jejuar porque aquele que fez a fornalha aquecer foi ele que caiu. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome de Jesus. Então,
vamos ter o estilo de Jesus. Vamos nos retirar, tem hora que a gente vai se retirar. Como Jesus ia. Tem horas que Pedro, Tiago e João. E uma hora eles não oraram. E quando a gente não ora, a gente cai em tentação. Pedro dormia. E o que foi que ele fez? Cortou a orelha de Marco. Porque ele não estava orando. Se ele estivesse orando, ele não tinha pecado. Ele não tinha caído em tentação. Porque a nossa carne é fraca. Mas fraco é aquilo que a gente alimenta mais. O que é que você está alimentando mais? É o espírito ou a carne? E aí? Então Jesus orou pedindo que livrasse. Então, se Jesus é nosso maior modelo de oração, que a gente precisa, necessita de oração, é Jesus. O nosso modelo a seguir, a gente tem pessoas que a gente se inspira, mas o nosso modelo a seguir não é Paulo, não é Pedro, não é Tiago, não, o nosso modelo é Jesus, porque era filho do homem. Ele podia, porque ele disse, quando ele foi atentado, nós somos tentados e atentados todos os dias, meus irmãos. Olha, Jesus, já vou entregar, Jesus orou a noite toda, para escolher 12 discípulos. E ainda veio um traidor. Jesus orou a noite toda. Quantas vezes a gente toma decisões que vai mudar a minha vida, a vida da minha futura geração? Porque o pecado de Adão e Eva lá no jardim, a gente paga até hoje. Então, através de nós, vidas vão ser mudadas, história de pessoas vão ser mudadas. Então, cuidado nas decisões. Porque a gente pode mudar a história e não vamos levar esse peso, essa responsabilidade. Então, antes de tomar qualquer decisão, a gente compra, a gente briga, a gente xinga, a gente casa, a gente descasa, a gente arruma namorado, arruma outro namorado e ora, pediu a Deus. E depois diz, Deus não me ajudou. Você foi procurar Deus? Deus está disponível, lhe esperando. Mas você tem que abrir a boca e dizer. Tem que romper a multidão. Tem que descer pelo telhado como aquele. Quais são os amigos que você tem? Os amigos que você tem é capaz de subir no telhado e descer você onde está Jesus? Ande com pessoas que te levem para perto de Jesus. Amém. Ande com pessoas, então, o estilo de vida que você tem que ter. Vou encerrar agora. O estilo de vida, quer parecer com Jesus. O estilo de vida que você tem que ter é o estilo de vida de Jesus. Porque Jesus nasceu, ele passou a vida dele toda orando e morreu orando. Porque ele, até na cruz, ele orou. Então, ele quer ter, orar sem cessar. E como vou deixar para os irmãos, Isaías 62, 6 e 7. Porque diz, até quando devemos orar? Até que o Senhor venha. Aleluia. A palavra diz lá em Isaías. Isaías 62, 6 e 7. 6 e 7. Nas muralhas de Jerusalém o Senhor colocou vigias, que não deverão ficar calados, ficar calados nem de dia nem de noite. Vocês, vigias, que fazem fazem com que Deus lembre das suas promessas, não descansem. Ele está dizendo que não é para a gente dar trégua a Deus. Não descansem, nem deixe que Ele descanse até que tenha reconstruído Jerusalém, fazendo dela uma cidade elogiada no mundo todo. A sua Jerusalém. Não desista de orar, de chamar atenção. Não dê descanso a Jesus enquanto a sua Jerusalém não estiver construída. O seu filho reconstruído, o seu casamento, a sua vida financeira, a vida espiritual, o filho liberto, o esposo liberto, seja lá o que for. Não desista de orar. O que é que te aflige? O que aflige a tua alma? Só pare de orar quando Deus responder a sua oração. Eu, para receber um milagre, uma das minhas orações, eu orei 8 anos. E se fosse para me continuar orando, eu estaria orando. Eu já oro por um milagre há quase 10 anos. Mas eu tenho que adorar a Deus pelo que Ele é
ou pelo que ele me dá? Porque se fosse estivesse adorando pelo que ele é, pelo que ele me dá, eu estava aqui. Eu estava dizendo que Deus cura, que Deus transforma, que Deus liberta, que Deus faz milagre. Então, não se canse de orar. Ore a Deus. Faça que nem Paulo e Silas, independente da circunstância, independente do cenário. Louve, adore, confunda o inimigo, porque Deus merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E o que é para ele fazer, ele não deixa outra pessoa fazer. Porque de manhã, os carcereiros iam abrir a prisão. Mas o que Deus quer fazer, Ele quer fazer hoje. Ele não deixou o dia amanhecer. Antes do dia amanhecer, Deus vai chegar com provisão. Deus não vai deixar o cobrador bater em sua porta. Quem espera a sua queda, Deus não vai deixar. Porque Deus é aquele que chega de repente e quem se mantém na brecha. Tape as brechas. Você está numa grande obra e não pode parar. Lute pelo seu bem precioso, que é a sua família. É a sua salvação. Não perca a sua salvação pelos manjares deste mundo, que é passageiro. E é o lugar que a gente vai. É um lugar que não há tristeza, que não há dor. É um lado lindo. Vamos se encontrar face a face com Jesus. E isso não compensa não se compara com a glória que há de vir. Então, mantenha o seu estilo de vida. E o nosso estilo de vida é a oração. E eu agradeço essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém.